Quando nós para estarmos na casa do Senhor, quando nós escolhemos a roupa que vamos usar, quando nós escolhemos o versículo, o hino que iremos entoar, tudo isso já faz parte da liturgia do culto. Então, a gente precisa aproveitar muito bem o tempo que nós temos enquanto estamos na casa do Senhor. Fazer esse tempo render, fazer esse tempo valer a pena. Aqui nós não vemos artistas, popstar, não vemos atrizes nem atores. Não, aqui a gente vem como servo para adorar a Deus. Eu louvo a Deus por esse tema, eu louvo a Deus por estes versículos, por estes 2 versículos que foram escolhidos de Mateus capítulo 13. O capítulo 13 de Mateus, nós vamos já fazer a leitura, ele traz 7 parábolas. Todas 7 parábolas falam de seletividade, falam de seleção, desde a parábola do semeador, que é a primeira parábola do capítulo 13, até a última parábola, que é a parábola da rede, que é lançada. Então, as 7 parábolas, cada uma delas tem um significado, porém tem algo em comum nas 7 parábolas, incluindo a parábola da pérola, de grande valor. Não é uma pérola qualquer, é uma pérola de grande valor. E esses minutos que nós estaremos aqui na presença do Senhor, meditando na sua palavra, através do Espírito Santo de Deus, eu queria que você, juntamente comigo, adentrasse nesse espaço espiritual, para que você saísse daqui hoje entendendo o processo. Já foi lido aqui uma poesia sobre a origem da pérola, como é que ela é produzida. E eu quero convidar nesta noite a ler mais uma vez a passagem bíblica que já foi lida aqui. Você pode ficar sentadinho no seu lugar. Nós já lemos a palavra em reverência. Eu achei muito bonito a irmã fazer essa referência, de quando a gente lê a palavra do Senhor, a gente se posiciona de pé, para reverenciar a palavra do Senhor. E vocês já leram, já fizeram esse momento. Então, para a gente não ficar levantando, sentando, fique aí quietinho e leia comigo o capítulo 13, apenas os versículos que já foram lidos, que diz assim, começa dizendo assim, outro sim. É como se a palavra outro sim é uma continuidade, é algo que já foi dito algo antes e agora nós vamos complementar, nós vamos acrescentar. E essa parábola, ela traz para nós uma reflexão particular, bem particular. E ela começa dizendo assim, outro sim, ou então, mais uma vez, ou enfatizando, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e comprou aquela pérola. A outra tradução diz comprou-a. Esse A se refere à pérola. Muito bem. Nós falamos que o capítulo 13, ele traz 7 parábolas. E todas elas falam de seletividade. E todas elas também têm algo em comum. As 7 parábolas
de Mateus capítulo 13, elas falam sobre a semelhança da parábola com o reino de Deus. Todas elas começam dizendo assim: o reino de Deus é semelhante a... E aí ela cita. Ela começa pelo semeador, fala de produtividade. Depois ela vai para o joio e o trigo, fala de seletividade ou seleção. Depois ela vai para o grão de mostarda, que fala de crescimento. Depois ela fala do fermento, que fala sobre multiplicação. Depois ela fala do tesouro escondido, que fala de riqueza. E aí vem a pérola de grande valor, que fala de oportunidade de valor. Existem várias oportunidades que nós, muitas vezes, nos encontramos e somos condicionados. Então, vale a pena observar o que é uma oportunidade de valor. Nem toda oportunidade que nós temos são de valor. Mas a pérola, que de grande valor, ela fala sobre isso. E depois vem a última parábola, que é da rede, que também fala de seleção. Tá? Entre essas parábolas, está destacando aqui nesta noite a pérola de grande valor. Quando a irmã falou sobre a origem da pérola, é muito interessante, porque se você tem um colar de pérola, se você tem uma joia e nela você destaca algumas pérolas. Aqui eu vi algumas irmãs, grande número, com o colarzinho lindo. E aí aqui a gente olha. E quando a gente percebe, muito raramente a gente pensa no processo, na origem. Porque a beleza da pérola, ela distrai o nosso pensamento e muito raramente a gente lembra do processo que se produz a pérola. E já foi dito aqui, né, sobre as minúcias e o sacrifício que é para produzir uma grande pérola, ou uma pérola de valor. E aí a gente pergunta, quantas pérolas? Quem gostaria nesta noite de se destacar como uma grande pérola? Eu gostaria de que o Espírito Santo, de que Deus me olhasse e dissesse: você é uma pérola para brilhar, para ornamentar o reino de Deus, para brilhar na casa do Senhor. A gente faz uma decoração, ali está um painel ali de balões e chama a atenção. Assim é a pérola. Ela produz essa beleza. E a irmã, quando leu aqui sobre a origem, sobre o sacrifício, sobre a dor, que é o processo de produzir a pérola. E aí ela falou, é um grão, às vezes sujo, que invade a concha, que nós chamamos de ostra. Mas existe ainda uma outra substância que também produz a pérola. Nós não vamos falar sobre ela nesta noite. Vamos falar sobre a concha. Mas pérola produzida precisa de concha. Concha vazia não produz pérola. E aí nós nos deparamos com a linda poesia que foi lida aqui sobre a origem da pérola. E aí, a irmã citou muito bem, o nácar é o líquido carbonato de cálcio que invade a concha, e a concha, ela faz um processo de produção, de proteção
daquele grão, daquele fragmento, e ela, ao invés de expelir o visitante, ela acolhe o visitante. O processo da concha nos leva a entender que nós precisamos acolher dentro do reino de Deus. Todas as 7 parábolas, elas trazem para a importância do reino de Deus. E o reino de Deus aqui na terra, ele é feito por mim, ele é feito por você. Não espere que alguém do mundo, ele entenda esse processo da produção da pérola. Porque todas as parábolas, as 7 parábolas, elas apontam para o reino de Deus. E não é fácil a produção da pérola, mas ela é necessária para que se produza essa joia, para que se produza essa pérola preciosa de valor. Nós precisamos atentar que nós precisamos entender o processo. Observem que a parábola, o homem, ele sai à procura de boas pérolas. E a Bíblia, Jesus, quando fala aos discípulos, através de parábola, a parábola é uma alegoria da língua ou da linguística, para que Jesus falava muito por parábola. E alguém questionou Jesus certa vez: mestre, por que tu fala por parábolas? E Jesus disse assim, tem coisas que são tão detalhistas, que são tão ocultas às vezes, que eu quero que apenas vocês entendam. Você entende o que significa isso? Você foi chamado para um reino onde Deus, ele te mostra coisas específicas, especiais. E esse homem, quando ele percebe que aquela pérola vale muito, a Bíblia diz que ele vai, vende o quê? Um pouco do que ele tem, não é isso? É? Um pouquinho do que ele tem? Não, a Bíblia diz que ele vende tudo o que ele tem. Esse tudo fala de renúncia. Porque às vezes nós estamos muito apegados a algumas coisas e não temos a sensibilidade de perceber o reino de Deus, de entender que a graça de Deus é um favor imerecido. E nós, homens, mulheres, nós precisamos entender a parábola da pérola como seletividade, como processo que para brilhar, que para aparecer, que para se destacar, nós precisamos passar por um processo. Se você veio aqui nesta noite esperando um grande movimento, alguém caindo no poder, como algumas igrejas fazem, ou alguém pulando aí, saltando nos bancos, você está no lugar errado. Ou você convidou a preletora errada. Porque o momento da palavra eu acho tão precioso. É um momento, eu costumo dizer o seguinte, que todo culto, a liturgia, ela tem o seu significado. Quando você canta, louva, lê a palavra, ora, é o momento que você está entregando o seu melhor para Deus. E o momento da palavra é Deus entregando o que há de melhor para você. Então é preciso reverência, é preciso a gente abrir os ouvidos e a mente espiritual para entender o que Deus quer e por que Ele prepara momentos específicos para cada um. E a gente precisa se desfazer desse velho homem. Quando eu digo velho homem, eu estou falando da natureza, que é para homem e para mulher.
Quando a gente ora, preste atenção, quando você encontra uma pessoa com uma obra de macumbaria, com uma obra de bruxaria, de feitiçaria, aquela pessoa está aprisionada. E aí você traz num lugar como este. E o pastor com a igreja, ungidos, oram. E a gente tem, a Bíblia nos dá respaldo e autoridade para expulsar aquela obra. Mas as obras da carne, que a Bíblia fala, não é o pastor, a dirigente do círculo de oração, a líder do vocal, o líder do evangelismo, não é eles que oram para expulsar. As obras da carne é uma luta nossa, diária. É uma luta minha, eu que preciso lutar e expulsar e não dar lugar. Por favor. Ah, tá, obrigada. E as obras da carne, elas tapam a visão do crente, do homem, da mulher, para que ela não entenda o reino de Deus. As parábolas descritas em capítulo 13, elas trazem esse aclareamento para a nossa mente. Nós precisamos entender que as obras da carne, elas escondem, elas ocultam a presença do Espírito Santo. Elas ocultam o entendimento do reino de Deus. O reino de Deus é semelhante a um homem que vai em busca de boas pérolas. E quando ele encontra uma pérola de grande valor, ele vai e vende tudo o que ele tem. Então, entender o processo da produção da pérola e entender que você faz parte desse reino de Deus aqui na terra é abrir mão de toda raiz de amargura, de tudo aquilo que fala das obras da carne, da sexualidade. A mulher de Deus, a mulher do reino de Deus, a pérola de grande valor, ela não é sexual. Ela não busca sexualidade e nem atrai a sexualidade. Como diz lá, não é? Sobre essas obras da carne. Ela também não produz porfia, inveja, disputa, heresia, que não convém, não dá para a gente dizer tudo aqui, que a gente precisa concentrar, não é? Aqui no que a gente quer, no objetivo do culto hoje aqui desta palavra. Daria um estudo bíblico sobre as 4 raízes dos frutos da carne. O reino de Deus, a parábola que nós lemos, ela fala sobre valor. E aí eu faço uma pergunta para você não responder para mim, para você responder para você. Quem é Deus? Qual é o valor que esse reino de Deus ele tem na tua vida? Como você entende o processo da produção da pérola, tendo que passar por um sacrifício, por uma dor existencial, muitas vezes, para que essa transformação, ela leve à produção da pérola? Quem é Deus para você? Quem é Deus? Como é que você vê o reino de Deus aqui na terra? E como você tem contribuído para que esse reino de Deus, descrito aqui, não é? Sobre o preço. Esse homem que vende tudo, ele percebe que aquela oportunidade é única.
ele pode nunca mais encontrar aquela pérola de grande valor. Então, ele vai rapidamente, ele volta, tem o processo do retrocesso, do retorno, ele precisa voltar. Essa volta significa as renúncias que nós precisamos fazer. O processo que nós precisamos atravessar. É muito bonito quando a gente vê uma festa e o resultado. Mas antes disso, teve um planejamento, teve um gasto, teve um custo. Não teve? Teve. Teve alguém que correu, que fez mais que outro, e outro que correu, e outro que esperou pelo outro. Tem momentos que nós somos pérolas. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Há momentos que Deus conta conosco para ser a concha que acolhe, que sofre. Há momentos que Ele quer as pérolas para brilhar, para destacar lá no meio das trevas, lá onde não existe luz. E a mulher samaritana, ela nos traz uma lição muito preciosa. Mas observe que a mulher samaritana sequer é citado o nome dela. A mulher samaritana, muita gente quer destaque, quer nome. Eu só vou pregar se for numa igreja grande, onde eu possa ser, notado, onde eu ganhe. Eu também só vou se tiver uma grande oferta. Se não tiver, eu não vou. Tem gente assim. Ele só quer ser a pérola. Ele não quer ser a concha que passa pelo processo. E a mulher samaritana, ela entendeu. Ela se depara com a maior oportunidade da vida dela. Mas o que eu acho mais interessante é que a Bíblia, quando narra o processo do encontro da mulher samaritana com Jesus, o escritor começa a dizer assim: e era necessário passar por Samaria. Para ir para Galileia, tinha outro caminho, mais curto. Mas a Bíblia faz questão de enfatizar que era necessário passar por Samaria. Existia uma necessidade, porque Jesus, ele precisava encontrar aquela mulher. Aquela mulher precisava ser pérola, porque até então ela só era concha. Ela ia no horário que as outras mulheres não iam pegar água no poço, porque ela ia ser discriminada. Ela era rejeitada. Mas no momento que ela percebe que ela está diante de uma pérola de grande valor, que ela está diante de Jesus, sabe o que ela faz? O cântaro de água já não é mais prioridade. O cântaro de água fica lá. E a Bíblia diz que ela corre para anunciar Jesus. É assim que Jesus precisa de pérolas, de conchas, que valorizem essa oportunidade. Esse homem, quando ele percebe o valor da pérola, ele corre e vende o que ele tem, tudo o que ele tem, e compra aquela pérola. Jesus, ele conta comigo, ele conta com você, para que você possa perceber aquele grão, a necessidade do grão entrar dentro desse molúsculo e produzir, dentro de um processo doloroso, uma pérola. Você precisa decidir se você está disposto a passar pelo processo,
Muitas vezes nós não entendemos que nós precisamos passar pelo processo, pela dor, para que lá na frente a gente possa glorificar a Deus. Vocês estão me olhando aqui nesta noite e vocês não têm ideia do processo doloroso que é conviver com uma doença crônica que não tem cura, segundo a medicina, que é a diabetes, que é conviver com uma doença chamada neuropatia periférica. Eu não tenho sensibilidade nos pés, nos dedos, principalmente dos pés, porque eu tenho neuropatia periférica. Os nervos são comprometidos, os tendões, e a gente fica com pouca sensibilidade nos dedos. Mas aonde nós somos designados por Deus aí, nós vamos levar a palavra do Senhor. Não existe barreiras, porque nós precisamos entender que o reino de Deus, descrito na parábola da pérola de grande valor, ela necessita de mim e de você. E às vezes é necessário o sacrifício. O sacrifício da gente não desistir, como já foi dito aqui. Não desistir dos nossos filhos afastados da igreja. Não desistir dos nossos esposos, das nossas esposas, dos nossos familiares. Não desistir daquilo que Deus colocou na sua mão para cuidar. E que muitas vezes você, na primeira oportunidade de dor, de obstáculo, você entrega. Você diz, não, irmão, eu não dou conta, eu não quero mais. Uma pérola, ela só é produzida na dor. Se não tiver dor, se não tiver concha, não tem pérola. Certo? Concha vazia não produz pérola. Então nós precisamos abrir mão da nossa zona de conforto. Abrir mão da zona de conforto é entender que o reino de Deus, ele precisa de mim e de você. Nós precisamos fazer com que o reino de Deus, ele cresça, ele produza pérolas de grande valor. E quem é você nesse reino? Como é que você vê esse reino? Porque às vezes nós queremos de Deus somente cobrar. É como se a gente colocasse Deus como nosso secretário. Tem muita gente que faz de Deus o secretário. Sabe aquele patrão que tem os seus funcionários e que ele manda e que ele diz como ele quer? Muita gente faz de Deus secretário. Olha, Senhor, eu quero, é assim. Se não for assim, desculpa. Se não for assim, eu não quero. Tu tem que fazer desse jeito. Nós precisamos entender quem é Deus. Eu fui desafiada por uma sobrinha minha e ela me fez uma pergunta desafiadora. Que dificilmente, quando alguém faz essa pergunta para alguém, a pessoa tem equilíbrio para parar, respirar e responder. Sabe qual foi a pergunta que ela me fez? Ela disse, tia, eu queria entender uma coisa. Por que que Deus permite que uma pessoa que está na igreja servindo Ele há muito tempo, gere no seu útero uma criança deficiente. E essa criança nasça com muitas dificuldades e que precisa sacrificar a vida daquele pai e daquela mãe para o resto da vida. E eles têm que carregar essa criança para tudo, para as necessidades fisiológicas, para alimentar, para tudo.
Por que que Deus permite que uma família, ele tenha alguém assim? Deus não poderia mudar esse quadro? Deus não poderia curar? Porque eu conheci um pastor com uma esposa que tem uma criança de 28 anos, com mente de 9, com deficiência intelectual, deficiência física e várias outras comorbidades. E aquela criança é um peso na vida daquela família. Me explica. E eu olhei para aquela jovem e eu disse, antes de eu te responder, eu vou te fazer uma pergunta. Esse casal de quem você está falando, foi ele que disse que essa criança é um peso? Não. Não foi eles que me disseram. Eu que convivo com eles e percebo que ele é um peso. E eu disse, Espírito Santo, me abraça nessa hora. E eu lembrei, eu sou escritora, já lancei 3 livros, e também eu escrevo poesias evangélicas, escrevo poesias também, porque eu sou professora de língua portuguesa, e eu trabalho com poemas. Já fui professora durante 35 anos. Hoje eu já sou aposentada. Vocês me olham assim, jovem, bonita, mas eu já estou chegando nos meus 60, tá? Estou chegando lá. Daqui com 1 ano eu estou completando. E eu tenho um poema que Deus me deu, chamado assim, Abraça-me, Espírito Santo. Esse poema eu levei para a penitenciária há uns 2 meses atrás. Fiz um trabalho lá com 60 detentos. E Deus trabalhou muito na vida daqueles homens ali com esse poema. E eu disse nessa hora, abraça-me, Espírito Santo, para responder. E eu pedi para que o Espírito Santo falasse nos meus lábios. E ele colocou a seguinte resposta. Ele disse, olha, Bênia, que é o nome dela. Quando nós desejamos um milagre de Deus, Ele pode, Ele tem poder para operar e para realizar qualquer milagre, qualquer cura. Se Ele quiser, Ele cura. A minha fé, ela pode mover o coração de Deus e Ele fazer o milagre. Mas existe algo maior que a minha fé. E existe algo maior que o milagre. É a vontade soberana de Deus. Ninguém pode contestar a vontade soberana de Deus. Ela é maior que a fé. Ela é maior que o milagre. E bem aí a gente encerra a discussão. Porque eu não posso ir contra a onisciência, a onipotência e a onipresença de Deus. Esses atributos só Deus que tem. Ninguém mais. E o milagre, por maior que seja, a fé, por maior que seja, a doença, por maior que seja, ela só acontece se existir uma vontade soberana. E Deus é que conhece. E Ele sabe, porque muitas vezes nós precisamos conviver com determinadas situações. Então, se você nesta noite tem vivido alguma situação, não questione Deus. Por que que Ele não te deu? Por que que Ele não fez? Porque a vontade dEle é soberana. O homem, quando entendeu
o valor da pérola, ele foi e vendeu tudo o que ele tinha. Ele entendeu a grandiosidade, o que Deus te faz nesta noite, trazendo aqui, é para que você entenda e para que você valorize este momento, esta oportunidade. Quantos gostariam de estar nesta noite adorando Ele e não podem? Estão no leito da enfermidade, estão passando por um momento que não puderam chegar até aqui, mas Deus te trouxe aqui. E Deus conta com pérolas, mas Ele conta também com as ostras. Deus conta com as pérolas, porque o reino de Deus, ele é semelhante a um homem que vai e vende tudo o que tem. Esse tudo, muitas vezes, é aquilo que você valoriza e que você acha que é quantidade. Mas não é sobre quantidade, é sobre qualidade. E agora, eu quero te convidar a fazer uma reflexão. Nós vamos lá para o Velho Testamento rapidinho. Eu quero que você atente. Nós já vamos encerrar, não se preocupe. Eu queria que todo mundo está com um copo aí na mão, já foi entregue? Muito bem. Todo mundo está com um copo aí, né? Segure aí sua ostra. Tá? Segure aí esse copo. E daqui a pouco eu vou fazer uma dinâmica com vocês. Vocês vão ficar de pé, aí sim, agora eu quero, mas ainda não, tá? Vou encerrar fazendo uma leitura, só para fazer uma apologia ao texto que foi lido, tanto na abertura do trabalho, quanto na ministração desta noite. Isaías 58. Nós vamos ler a partir do versículo 6. Não se preocupem que a gente não vai se delongar muito. Diz assim: porventura, não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e deixe livre os quebrantados, e que despedaces todo o jugo? Vamos para o versículo 8. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará. Não vai demorar muito tempo, não. E a tua justiça irá adiante da tua face. Antes de tu chegar lá, a tua justiça vai chegar por você. E a glória do Senhor será a tua retaguarda. Enquanto você está lá na concha, a glória do Senhor, ela está te guardando. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás lá na dor, lá no grito, e ele dirá: eis-me aqui. Acontecerá isso, como? Porque quando tirares do meio de ti o jugo. Então, é necessário tirar alguma coisa, é necessário abrir mão de algo. E o estender do dedo e o falar vaidade. E se abrires a tua alma ao faminto, abre a concha, abre, para que entre o grão, para que produza pérola, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá das trevas, e a tua escuridão será como meio-dia. Já pensou nisso aqui? Enquanto tu está lá dentro da concha, no escuro, sofrendo, produzindo,
Essa escuridão, ela é como um meio-dia. É lá dentro da tua casa que a tua luz precisa brilhar, que a tua pérola precisa, é lá no teu trabalho, é para os teus colegas, é para os teus amigos, é lá na faculdade, é lá na escola, é na vizinhança, é lá na feira. É lá que você precisa mostrar essa luz. E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos. E fortificará teus ossos. E será como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca secam. Olha a promessa. Enquanto você passa pelo processo da dor, o Senhor está te dando um cuidado específico, um manancial. Mas aí, o mais interessante de tudo, é quando a gente chega no versículo 12, que a gente já vai encerrar. E os que de ti procedem, ou os que são gerados de ti, sejam filhos materiais, naturais ou espirituais, aqueles que tu alimenta com a palavra, com o teu exemplo. Sabe o que acontece? Os que de ti procedem edificarão os lugares antigamente assolados, devastados, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e te chamarão de reparador de roturas, ou restaurador de veredas para morar. Tem uma tradução que diz assim: e te chamarão de reparador de muros. Sabe aquele buraco ali que está ali na parede? Você é chamado para fazer, para construir, para tapar esses buracos, certo? Você precisa entender o valor de ser uma pérola, mas o valor também de ser a ostra. E essa passagem de Isaías, ela nos desperta a entender o valor, a pérola de grande valor, o reino de Deus, semelhante a uma pérola de grande valor. O teu valor vai muito além daquilo que te disseram. O teu valor está descrito aqui. Os teus ossos fortificados. Os que vêm depois de ti, eles serão reparadores de muro. Eles alimentarão outros, mas eles precisam aprender o processo. Deus te chamou para o reino dele, para ser pérola de grande valor. Eu quero agora convidá-los a ficar de pé. Pegue aí a sua concha, a sua ostra, que está representada aí por esse copo. E eu vou fazer 3 perguntas. Se a resposta for não, preste atenção. Se a resposta, consiga aí um copo vazio para mim. Todo mundo pegando aí, eu não quero ninguém sem copo, ninguém. Cadê o seu, meu querido? Vamos lá, todo mundo. Só vamos liberar o irmão ali que está filmando ali. Todos nós. Vou fazer só 3 perguntas para ser bem rápido e a gente já estará encerrando, passando o microfone para a nossa amada irmã. Eu vou fazer 3 perguntas. Se a resposta for não, se você não tiver feito isso, você vai fazer uma rachadura na sua ostra, na sua concha. Como vai ser? Assim. Faz uma rachadura aí, ó. Se forem cada pergunta que for um não, uma rachadura no copo. Tá bom? Vamos lá. A primeira pergunta. Hoje pela manhã,
quando você acordou, a primeira coisa que você fez foi ir diante do espelho. Não sei onde é que está o espelho. Se é no banheiro, no quarto, na sala, qualquer lugar. Lá onde tem aquele espelho que você se arruma e vai lá ver se está tudo certinho antes de vir. Hoje pela manhã, quando você se olhou nesse espelho, você disse assim: que mulher, ou que homem, ou que criança, que homem valoroso, bonito, que mulher valorosa. Estou ouvindo um barulho. Se você não fez isso, você está na casa de Deus, não pode mentir. Ah, irmã, eu fiz. Se você não fez, rachadura no copo, na ostra. Tá? Você já invadiu aí a ostra. Muito bem. Ela já está começando a ficar desprotegida. O líquido pode derramar. O nacá pode derramar. Segunda pergunta. Hoje pela manhã, depois que você se olhou no espelho e disse assim: eu sou linda. Que mulher linda, maravilhosa. Aí você disse: sabe de uma coisa? Como é seu nome? Eu vou ligar para Rosário e vou dizer também para ela que ela é maravilhosa, que ela é linda do Senhor, que ela é uma pérola. Estou ouvindo um barulho. Muito bem. Última pergunta. Eu vou fazer uma rachadura porque eu também não fiz. Eu não disse isso, eu não liguei para ninguém para dizer isso. Ótimo. Última pergunta. Agora vai mais forte. Depois que eu falei para o espelho, liguei para Rosário, aí eu me sentei e disse assim: rapaz, eu vou fazer uma ligação. Eu vou ligar para aquela irmã que tem 2 meses ou 3 que eu não vejo. E eu vou ligar para ela para dizer que ela é importante, que eu estou sentindo falta dela. Ó, estou ouvindo um barulho. Muito bem. Agora pegue a sua concha, a sua ostra, que eu vou colocar o líquido dentro. Eu vou colocar um pouco de água. Quanto é que cabe? Cabe alguma coisa? Cabe um pouquinho, pelo menos? Vai derramar? Vai? Não, eu acho que tem alguém aqui que ainda ficou um pouco. Não ficou nada? Ficou. Olha, ali dá para colocar pelo menos um pouco de nacá. Mas tem alguns que eu estou vendo ali uma que não sobrou muita coisa. Ficou faltando. E agora? Que tipo de pérola precisa da ostra, da concha, para produzir o nacá, para produzir esse líquido e envolver essa pérola, esse grão, esse fragmento, para que ele se transforme numa pérola. Amados, essas perguntas que eu fiz foram propositais. É claro que a gente não faz todo dia isso. É claro que a gente não é obrigado a fazer. Mas é para a gente refletir sobre a oportunidade de fazer. A oportunidade que você tem de conservar, de produzir o seu nacá dentro da sua concha. A concha representa o reino de Deus. Esse copo aí, ele representa o reino de Deus. E agora, nós vamos tapar as rachaduras. Nós vamos
orar ao Senhor e dizer para Deus quais são as nossas dificuldades para manter esse reino de pé, para manter esse reino potente, para dizer para o mundo, eu sou uma pérola, para que o mundo olhe e diga, você é uma pérola. E para que em determinados momentos você seja a concha. Feche os seus olhos e diga para o Senhor aquilo que vem no seu coração. Oração não é reza. Reza é algo que alguém escreve e diz assim, todo mundo vai agora reproduzir. Não, a oração é algo espontâneo que brota do nosso coração, do nosso desejo, da nossa necessidade. Mas eu quero orar com você nesta noite. Eu quero que você feche os olhos. Você está diante do Deus poderoso que te fez, que deu o sacrifício através do seu filho, a pérola de grande valor, para que você pudesse seguir esse exemplo e ser também uma pérola de grande valor no reino de Deus. Eterno, maravilhoso Pai, na tua presença santa e poderosa, Jesus, nós nos encontramos nesta noite, neste lugar. Este lugar é santo, este lugar é teu. Foi tu que preparou, Jesus, este lugar, este banquete, para que a gente pudesse aprender nesta noite, para que a gente entenda o valor da pérola, mas entenda também o valor da concha, da ostra. Jesus, nesta hora eu peço que teu Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que nós não somos capazes de dizer, de falar, mas que Ele absolve as nossas queixas, nossas dores, que nós não tínhamos valor algum, mas foi por o teu sacrifício na cruz, que nós podemos ser transformadas, ser transformados. Que todas as nossas dores, que todas as nossas cicatrizes, elas possam ser saradas. Tu és o Deus que trabalha no silêncio. Tu és o Deus que trabalha nas nossas ansiedades, nas nossas dores, nos nossos conflitos. Que não haja, meu Pai amado,